com o passar do tempo, pelo envelhecimento, pelos maus hábitos, por inflamação, as nossas glândulas, que são os órgãos que produzem os hormônios, começam a adoecer. A gente começa a ter hipotireoidismo, começa a não produzir hormônios sexuais, começa a ter resistência à insulina, e aí aquele tripé que sustentava a sua saúde, o seu metabolismo, começa a colapsar. Enquanto você é jovem, com grandes reservas nutricionais que você recebeu do leite da sua mãe, da placenta, e tem as suas glândulas jovens e saudáveis produzindo hormônios, está tudo certo. Só que aí com o tempo você vai ficando desnutrido, inflamado, as glândulas começam a ficar disfuncionais, e aí você começa a ir para o lado da doença. A fruta na natureza ou é azeda, ou é amarga, ou é adstringente, amarra a boca, ou é venenosa. A maior parte era venenosa. Fruta doce com frutose, açúcar da fruta, é algo que pouquíssimas frutas tinham naturalmente. E de novo, savana tinha fruta? Não. A gente foi achar fruta em grande quantidade no Sudeste Asiático, em algumas partes da Europa, mas não tanto, e muito, obviamente, das Américas. Hoje a maior parte das frutas que fazem parte da dieta humana ou vieram das Américas ou vieram do Sudeste Asiático, que a gente foi conhecer muito mais recentemente do que 10 mil anos. A partir daquele momento a gente descobre 3 coisas. Como selecionar exatamente qual semente plantar. Ou seja, se tem uma fruta um pouquinho mais doce, eu vou plantar só aquela semente. Seleção artificial. Descobrimos como hibridizar plantas, ou seja, tu pega 2 plantas de espécies diferentes, mas que são do mesmo gênero, que são plantas próximas, cruza elas, dá um terceiro bicho diferente, uma terceira planta diferente. E mais recentemente aprendemos a fazer alimentos transgênicos. Muda completamente o DNA da planta, faz um negócio que não existe, que é o que aconteceu com o trigo, que hoje em dia possui 400% mais glúten do que o trigo selvagem. Então, a galera que vem assim, ai não, mas fruta é natural, fruta é da natureza. Que absurdo essa galera que fica falando que fruta faz mal. Como que um negócio que tinha lá pra gente comer pode fazer mal? Porque não tinha. A fruta que tu come hoje não tinha na natureza. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal e hoje com o Dr. Luiz Neri. Ele é médico especialista em fisiologia humana e metabolismo hormonal, além de ser praticante aí da dieta carnívora e ter bastante conhecimento aí na prática desse assunto. Então tenho certeza que o bate-papo vai ser fenomenal. Dr. Luiz, obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rafael, para mim é uma grande honra estar aqui. Vamos levar um pouquinho de conhecimento sobre alimentação de verdade, alimentação ancestral e a importância disso para a manutenção da saúde e para a recuperação da saúde de quem está precisando recuperar. Perfeito, maravilha. Doutor Luiz, comece então introduzindo um pouquinho, né, da sua história e o que te levou a se especializar em recuperação da saúde através da fisiologia humana e do equilíbrio metabólico. Pausa rápida nesse vídeo para falar de um assunto muito importante na dieta carnívora, que é o conhecimento sobre o mundo da carne. Eu criei a primeira mentoria do canal Modo Primal, onde vamos aprender tudo sobre carnes, tipos de corte, modo de preparo, como cozinhar carne usando apenas sal e qual carne foi feito para qual tipo de preparação, panela de pressão, air fryer, forno, churrasqueira, frigideira. Às vezes a gente compra um corte maravilhoso no açougue, chega em casa, faz ele da maneira errada, fica ruim, fica duro, acaba jogando fora e perdendo dinheiro e assim tem dificuldades de continuar numa carnívora. Ou então tem pessoas que comem só carne moída ou só hambúrguer por meses e acaba também enjoando dessa vida. Então na mentoria primal você vai expandir os seus conhecimentos no universo da carne, boi, porco, pato, galinha, ovelha, carneiro e muito mais. Além disso, eu criei um tópico exclusivo com receitas carnívoras flexíveis para as pessoas que querem ajudar os familiares a comerem mais saudável sem ter que seguir uma dieta mais restrita. Então, nesse tópico você vai ver bolo carnívoro, pão carnívoro, pizza carnívoro, bolacha carnívora, sorvete carnívoro, torta, cheesecake carnívoro. São receitas deliciosas, hiperpalatáveis, porém cetogênicas e super nutritivas sem sair da carnívora. Tá imperdível. Gente, lembrando que as vagas são limitadas, então se você quiser saber mais detalhes, é só clicar no link na descrição desse vídeo que você será encaminhado diretamente para o meu WhatsApp pessoal e eu vou te enviar todas as informações para você garantir uma vaga. Não perca tempo, garanta já a sua vaga clicando no link na descrição desse vídeo. Então, bora voltar para o episódio. Maravilha, essa é uma história muito legal. Bom, eu sou médico, sou formado pela Universidade 9 de Julho em São Paulo. Durante a minha formação, que obviamente foi uma formação médica tradicional, o que eu mais aprendi foi sobre como tratar sintomas de doenças com medicamentos, com drogas.
Não sei se vocês sabem, mas durante uma formação em medicina a gente mal escuta falar sobre dieta. A única coisa que a gente escuta é que ela é a mais importante, a gente aprende isso. Inclusive a gente aprende que a dieta tem que ser o primeiro item da prescrição médica. Mas para por aí, a gente não aprende o que é dieta humana de verdade, o que é uma dieta saudável. O pouco que a gente aprende vai totalmente na contramão do que a gente vai falar agora. E durante a minha formação, eu tive um evento familiar muito interessante, porque o meu avô, aos 82 anos, ele estava diabético, hipertenso, obeso, extremamente estressado, com arritmia cardíaca, tomando não sei quantos medicamentos, uma arritmia inclusive gravíssima que ele tinha, e ele começou a ter contato com a medicina integrativa, com alimentação low carb ainda na época, o que a gente fala hoje de carnívora, era uma semente que ainda estava sendo plantada, mas já se falava alguma coisa sobre dieta low carb. Pois bem, em 6 meses de mudança de hábitos, eu vi o meu avô emagrecer, tirar todos os medicamentos, curar todas as doenças, inclusive a arritmia dele, que era gravíssima. E quando eu vi isso acontecer diante dos meus olhos, eu falei, não quero outra coisa, né? Não existe outra medicina a ser seguida senão isso que eu estou vendo. Na época eu não entendia bem o que ele estava fazendo, cheguei a chamar ele de louco algumas vezes, mas no final das contas, antes mesmo de eu me formar, eu já comecei a minha primeira pós-graduação nessa área, a época do Dr. Laí Ribeiro, mas logo em seguida também já conhecia o Dr. Alexandre Duarte, que é um grande médico nessa área da medicina metabólica, da dieta carnívora, e foi quando eu realmente tive o contato com a dieta carnívora. Eu já tinha começado dieta low carb, já estava bem cetogênico, mas aí quando entendi realmente que dava para viver só de carne, fui de cabeça e estou até hoje em dieta carnívora. Uau, perfeito. Pô, é uma história bem marcante aí, né? Para a sua carreira, com certeza, ali já nas vésperas de você estar se formando, né? Você ter essa experiência aí com seu avô, já, mesmo depois dos 80 anos, ele descobriu sobre essa dieta, ou passaram para ele, no caso, e ele se jogou de cabeça nisso? Foi mais ou menos isso. O meu avô ele é médico também. Ah, entendi. Hoje, obviamente, ele não atua mais, e sim, ele começou aos 82 e ainda está vivo. Esse ano ele faz 90 anos. Ele até brinca, né, que prefere estar 8 anos mais saudável do que 8 anos mais jovem, porque 8 anos atrás a saúde dele era um caco. Mas ele conheceu esse mundo através de alguns médicos também, nas redes sociais, pesquisa no YouTube, enfim. E na época ele teve um grande motivador, que talvez não tenha sido da melhor maneira, mas às vezes é o jeito que a gente aprende as coisas. A minha avó faleceu em decorrência de doenças cardiovasculares. Minha avó era extremamente obesa, extremamente comedora de carboidrato, extremamente diabética, extremamente hipertensa e infelizmente veio a óbito mais ou menos nessa época por complicações de doenças cardiovasculares. Isso virou uma chave na cabeça do meu avô, ele entrou de cabeça de verdade. Foram 6 meses intensivos de retirada de alimentos industrializados, de carboidratos, de prática de exercícios físicos, de suplementação. E hoje, com 90 anos, viaja sozinho, pega avião sozinho, dirige, acabou de renovar a carta, está com muito mais saúde do que 8 anos atrás. Poxa, que inspiração, né? Porque às vezes muita gente acha que tá tarde para começar, né? Porque já tá com, sei lá, 40, 50 ou 60. Olha aí, né? O seu avô já com 80 e poucos anos e agora com 90, já seguindo uma linha mais carnívora aí, incrível, de verdade. Acho que E é a a primeira gente história que... escuta isso de muita gente mesmo. Nossa, mas eu já como assim há 50 anos? Meu avô comia assim há mais de 80. Caramba, né, cara? Que loucura. E além disso, você. Há quanto tempo que você já está praticando então essa carnívora? Você começou na carnívora já ou começou numa low carb? Então, mais ou menos nessa época, acho que até um pouco antes, a gente começa nesse mundo da saúde com aquela história, né? Tem que comer mais vegetais, né? Tem que se entupir de verde. E aí, na época, eu ainda era adolescente, antes mesmo da faculdade, eu só comia arroz branco, feijão preto, cenoura ralada, alface crespa e batata frita. Eram as únicas coisas que eu comia. Aí de tantas pessoas falaram, né? Não, tem que comer mais vegetais, tem que comer mais vegetais. Aí eu falei, bom, então vou começar pelo que eu mais odeio, que o resto vai ficar fácil.
Aí eu sempre conto essa história. Eu pegava um quarto de rodela de tomate, que até hoje eu acho uma das coisas mais nojentas que existem, aquela gosma com aqueles caroços, e comecei comendo um quarto de rodela, daqui a pouco meia rodela, uma rodela inteira, um tomate inteiro. Eu falei, beleza, me acostumei com a ideia do tomate. O que eu vou comer agora? Jiló, que é o segundo que as pessoas mais odeiam. Aí eu comecei comendo também um pouquinho de jiló, daqui a pouco estava comendo todos os vegetais. Mas com o passar do tempo, principalmente depois que eu me formei, que eu fiz a primeira pós-graduação, que eu fiz a segunda pós-graduação, eu entendi que o caminho não era exatamente por aí. Nessa época eu já estava bem low carb, inclusive no meu último ano de faculdade eu era atleta de atletismo, eu corri em dieta cetogênica, em cetose, em jejum, que é algo muito interessante. Foi o ano que eu bati todas as minhas marcas. E a gente escuta aquela história, né? Não, mas para ser atleta tem que comer carboidrato, senão não vai ter performance. Pois é, minhas melhores marcas foram em cetose. Só que eu só conheci realmente dieta carnívora, que eu não sabia nem que era uma possibilidade real, com o doutor Alexandre. Isso tem uns 4 anos. Demorou um ano para eu acostumar com a ideia. Então tem mais ou menos 3 anos que eu estou numa dieta carnívora quase estrita. Raramente como um morango, raramente como um abacate. Não é algo que está na minha rotina alimentar. Se me perguntarem o que você come hoje, uma refeição por dia de carne gorda, às vezes 2, e para por aí. De vez em quando eu como alguma coisa cetogênica. Maravilha, muito bom. Legal, eu não sabia que você já estava há 3 anos já, né? Com toda essa experiência aí, né? Eu acho que às vezes eu fico curioso, né? Quando eu te chamei ali para fazer esse podcast, às vezes eu quero perguntar algumas coisas, mas eu prefiro deixar para a hora do podcast, que aí me surpreende ainda mais, né? Saber. Então realmente eu não tinha noção, né? Mas dá para ver que, poxa, 3 anos é bastante já de experiência na pele mesmo, né? Além de pacientes, né? Que você já deve tá ajudando a melhorar a vida, né? Eu mesmo estou há 6 meses agora na carnívora e para mim assim foi uma mudança realmente, né, da água para o vinho. Eu me sinto já uma pessoa diferente, né? Quais foram os benefícios que você começou a notar no começo, né? Maravilha. Eu me lembro que na época que eu comecei, eu ainda estava em dieta cetogênica. Uma coisa que eu usava muito ainda era whey protein. Whey protein à base do soro concentrado do leite de vaca. E eu não entendia porque que mesmo tendo uma dieta boa, eu tinha muito refluxo, muita gastrite, uma azia lascada, era terrível, eu não conseguia fazer exercício que eu sentia a comida voltar. E eu tinha também alergias de pele muito graves, eu tinha uma alergia no 5º dedo da mão direita por causa do contato com a caneta, mas que mesmo depois que eu parei de usar a caneta, né, hoje em dia a gente só usa computador para tudo, essa alergia continuava, e era uma alergia terrível, assim, de sair pele, de sangrar, um negócio assustador. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz nessa transição para dieta carnívora foi eliminar todos os laticínios. Né? Tem muita gente que faz uma dieta carnívora com bastante laticínios, né? Come bastante queijo, toma iogurte, às vezes até toma leite. Pois é. E a primeira coisa assim que foi fantástico foi que em uma semana a alergia de pele que eu tinha desde os meus 13 anos, talvez, já era 10 anos aí de alergia de pele, talvez até mais. 13 anos, desculpa. Desde os 13 anos de idade. Desde os 13 anos de idade. Por aí, sei lá, acho que até mais tempo, viu? Porque foi quando começou a ter bastante prova no colégio, muita caneta, começou a dar alergia. Mas mesmo quando eu ficava sem a caneta, a alergia continuava. Eu tirei os laticínios por uma semana. Desapareceu completamente. E eu sempre fui muito alérgico, eu sempre tive rinite, sempre tive asma, sempre tive dermatites. Sempre tive uma pele muito sensível, muito irritável por qualquer motivo. E desde que eu entrei na carnívora, não tenho crise de asmas, não acordo mais com o nariz escorrendo, nunca mais tive nenhuma alergia de pele, eu nem lembro quando foi a última vez que eu tive, e era algo que me acompanhava diariamente há décadas, né? Há mais de uma década. Então esse foi o primeiro grande benefício que eu observei. Um segundo grande benefício que eu observei foi do ponto de vista físico. Porque mesmo quando eu já estava numa dieta low carb cetogênica,
eu sempre tive muita dificuldade de ganhar e, sobretudo, de manter massa muscular. Se eu não estivesse treinando diuturnamente, sem parar, eu começava a murchar. E aí, né, aquela história, não, mas tem que comer mais carboidrato para ganhar massa muscular, e todo mundo me criticando em relação a isso, né? Não, come carboidrato que você vai ganhar massa muscular. E eu não acredito mais nisso, não acho que é esse o caminho. E uma coisa muito interessante aconteceu, por causa de volume de trabalho, eu fiquei quase 1 ano sem conseguir treinar, de tanto que eu estava trabalhando. Mas uma coisa eu fiz, eu mantive uma dieta carnívora estrita. Pela primeira vez na minha vida, em 1 ano, eu consegui manter a minha massa muscular, a minha massa de gordura, minha composição corporal ficou completamente estável e, assim, sem flacidez, sem ganhar ou perder peso, só com uma alimentação estritamente carnívora. Que até mesmo na low carb e na cetogênica isso não acontecia. Eu perdia a massa muscular. Então, do ponto de vista de composição corporal, foi muito legal também. E uma coisa que veio mais quando eu comecei a carnívora, na cetogênica eu ainda não fazia, foi o jejum. E quando eu comecei a fazer jejum, foi quando eu realmente entendi o que era performance. Eu atendo mais ou menos 8 a 9 pacientes por dia, em consultas de duração de 1 hora, e chegava no pós-almoço mesmo, que fosse de carne, eu estava já um bagaço, sem energia, o cérebro já não acompanhava, as últimas consultas do dia eram na base de café, mas quando eu percebi que a carnívora me dava energia suficiente para ficar horas em jejum, aí eu comecei a praticar. 16, 18, 24, 36, 48, 72, e quanto mais tempo eu fico em jejum, maior a performance cognitiva, maior o nível de atenção, maior a produtividade. Então essa questão da produtividade também foi uma grata surpresa. Uau! Que bacana. Não, tem vários pontos aí que eu quero levantar. A começar pela alergia. A sua alergia era uma espécie de dermatite, alguma coisa assim? Você sabe dar um nome para isso ou não? Era uma dermatite de componente misto. Ela começou como uma dermatite de contato, pelo contato direto que eu tinha com a caneta, com a tinta de caneta Bic, normal para fazer prova mesmo, a mão suava, ficava a mão cheia de tinta depois da prova, isso começou a gerar alergia, mas ela era mantida por fatores que a gente chama atópicos. Atopia é aquela alergia que engloba rinite alérgica, as dermatites, a asma, e eu sempre fui realmente atópico, tenho asma desde a infância, rinite desde a infância, então mesmo que eu parasse de me expor à caneta, a alergia continuava. Então ela não era só por causa da tinta da caneta. E de onde que vem esse fator alérgico atópico que a gente chama? A gente sabe hoje que a caseína, que é uma das principais proteínas do leite de vaca, é uma das proteínas mais pró-inflamatórias que existem para pele e mucosas. Então o que eu tinha naquela época? Gastrite, refluxo e alergia de pele. Até batata, você tira o leite, tira os derivados de uma pessoa que tem esses sintomas, o intestino melhora, o estômago melhora, a digestão melhora, a pele melhora, a rinite melhora, a asma melhora. Caramba! Porque eu sofro também com uma dermatite nas mãos, na real, nas 2 mãos, já há uns 10 anos, sabe? Até mesmo a carnívora foi uma tentativa, já que eu não queria mais depender dos steroid creams, né? Como é que é o nome? Esses cremes, né, de esteroides, né? No caso, que eu vivi já há mais de 10 anos usando, né? Porque sem eles, a dermatite é uma dermatite, eu não sei se é de contato, enfim. Eu comecei a carnívora para tentar eliminar. E eu confesso que até hoje ela não saiu, né? Ela, sei lá, eu acho que eu sinto que ela deu uma diminuída, mas ela ainda está lá. Eu continuo fazendo os usos desses cremes, né? Eu tive benefícios incríveis que jamais vão me fazer voltar para uma dieta tradicional, né? Isso eu não nego. Mas eu percebo que ainda essa dermatite, que, né, que ninguém sabe dizer, às vezes falam que é eczema, falam que é... Né, e ela não saiu ainda, mas agora ver você falando com tanta propriedade assim do laticínio, porque foi a única coisa que eu não tirei. Desde que eu entrei na carnívora 6 meses atrás, eu tenho consumido muito laticínio.
É até Muito uma mesmo. alternativa que às vezes a gente usa para dar uma roubadinha, né? É, porque me facilitou, né? Principalmente no começo, né? Quando eu saí ali da Carbolândia e para entrar de cabeça para carnívora, o queijo foi uma muleta, né? O laticínio no geral. Aí eu tentei dar uma melhorada, comecei a ir pro leite cru, né? Para uns tipos de queijo cru, para pegar o menos, né, do mercado possível. Mas eu vejo que até hoje eu não consegui tirar, né? Até hoje eu consumo muito laticínio e a dermatite está ali ainda, né? Agora provavelmente não vai dar para ver nada, porque tô usando creme, então ela fica, né? Ela quase que não aparece, mas eu acho que eu vou fazer um teste depois desse Faz um tirar teste. esse laticínio depois dessa sua fala aí. A maior parte dos pacientes conseguem depois reintroduzir, obviamente, em pequena quantidade, né? Leite fresco, iogurte fresco, whey protein, provavelmente não vão conseguir. Vai reativar mais cedo ou mais tarde a dermatite. Mas queijo gordo, queijo amarelo com alto percentual de gordura, queijo fermentado, ou iogurte em estado avançado de fermentação, onde você consegue reduzir bem a porcentagem de caseína, são bem tolerados. Hoje em dia, se eu comer queijo, não acontece absolutamente nada. Mas teve um dia, foi esse ano inclusive, que eu inventei de tomar um copo de leite. Rapaz, mas me deu uma azia, me deu um refluxo que foi bom para a memória. Eu lembro até hoje o trauma que foi tomar aquilo. Isso é comum, então? Você vê isso bastante na sua prática, doutor? De pessoas com bastante alergia na pele, principalmente devido ao laticínio? Muito, extremamente frequente. É a principal causa, sem dúvidas. A gente sabe que glúten, né, que é uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio, também pode causar. Eu tinha um pouco de componente associado a glúten também, mas o mais comum, de longe, são laticínios, é uma intolerância à caseína. Caramba, eu gosto tanto de iogurte. Mas Se eu vou ter que liberta, eu adorava também. eu vou ter que me libertar dessa. Eu vou testar, depois eu te falo. Mas eu gostei da parte que você falou também do jejum, né? Porque eu já pratiquei jejum no passado, há muitos anos atrás, de até 72 horas, mas eu ainda era da Carbolândia. Digamos que eu fazia uma cetogênica ali por uma semana para tentar dar uma limpada, e aí eu entrava num jejum, né? E aí eu tive experiências de 48 horas, 72 horas, mas isso já faz um tempo. Desde que eu estou na carnívora, o máximo que eu experienciei foram 24 horas, 26 horas, mas uma vez só. Né? E o restante, normalmente, eu faço 16 horas, isso é de praxe, né? Todos os dias já acho que é automático para a maioria dos carnívoros, né? 16, 17 horas, né? Isso acho que é o normal. Mas eu não tentei um longo ainda, ou então um 24 horas mais vezes, né? Tipo uma vez por semana, sabe? Mas ver você falando também, acho que me inspira e inspira todo mundo que está assistindo também a praticar mais, principalmente se já está na carnívora há um tempo, né? Sim, com certeza. A gente tem que lembrar que o jejum era um momento, obviamente, de privação de alimento, então o seu corpo começava a se preparar para a caça. Você tem a liberação de diversos hormônios que aumentam performance física e mental, visando justamente o processo da caça. Você tem que ter mais força, você tem que ter mais reflexo, você tem que ter mais atenção. Então, muitos hormônios, como por exemplo grelina, são liberados durante o período de jejum. Em geral, quanto mais tempo de jejum você fica, maior a liberação desses hormônios para te preparar para o combate. Se o teu combate é o teu trabalho, se o teu combate é o teu esporte, vá em jejum. É até uma coisa engraçada, né? Porque a gente, acho que quase todo mundo ouviu isso das mães. Menino, não vai sair correndo, não vai nadar depois de comer. Aí o que todo mundo faz? Come e vai treinar, né? Ferra totalmente com a performance física. Vai estudar, a primeira coisa que faz é fazer uma refeição, depois vai estudar. Às vezes estuda comendo. Só acaba com a performance de qualquer pessoa. Se quer ter performance física ou mental, o segredo é o jejum, porque daí tu vai direcionar toda a tua energia para isso, cérebro e músculo. Cada vez que você faz uma refeição, você está direcionando toda a tua energia para o trato digestivo. Porque o processo de absorção de nutrientes, em sua maior parte, ele não é passivo. Não basta que as coisas estejam jogadas lá dentro do intestino. Nós gastamos energia dos enterócitos, das células presentes no intestino,
para transportar ativamente o que está na luz do intestino, o que está dentro do intestino, para dentro do corpo. É um processo de muito gasto energético. Então, comer e ter performance são coisas completamente opostas. Nossa, parece que foi um tapa na minha cara, sabe? Eu senti que foi pra mim essa, porque às vezes, eu acabo, às vezes, treinando depois, sei lá, normalmente eu faço uma refeição a meio-dia, né, na hora do almoço, e depois outra na janta ali, por volta das 6, 7 horas, 8 horas da noite, no máximo. E às vezes eu acabo treinando no final da tarde ali, né, antes da janta, mas eu sinto que a digestão da carnívora, ela acaba sendo um pouco mais lenta, né? A carne é pesada, né, para digerir, e às vezes eu como meio-dia e vou treinar, sei lá, às 6 da tarde. Por mais que na minha cabeça, poxa, são 6 horas né, de intervalo, mas não, eu sinto que não digeriu ainda, né? Uhum. E essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes, né? Principalmente quem viveu muitos anos numa dieta predominantemente herbívora, né? Que não existe esse negócio de dieta vegetariana, não tem animal vegetariano, existe herbívoro e carnívoro. Então, quem viveu numa dieta predominantemente à base de vegetais por muitos anos, começa a perder a capacidade de digerir carne. E aí tem aqueles dois cenários, né? A pessoa que realmente tem uma digestão muito disfuncional e passa mal comendo carne, e aí muitas vezes é a queixa do paciente, né? Ah não, eu parei de comer carne vermelha porque não consigo nem digerir. E tem aquele outro cenário que é a pessoa que tem uma digestão preservada, mas que sente essa diferença quando começa uma dieta com maior volume de carne. A gente tem que entender que a carne é um alimento com uma densidade nutricional muito maior. A quantidade de energia que tem armazenada nas ligações químicas dos ácidos graxos das gorduras é 2,25 vezes maior do que aquelas que estão nos carboidratos. A complexidade de micronutrientes que tem dentro da carne é muito maior. Então, outra coisa que minha mãe sempre dizia, a pressa é inimiga da perfeição. Tu quer digerir algo rápido, algo leve, algo fácil, vai comer carboidrato. Agora, isso é saudável? Não, não é porque é rápido, leve e fácil que é saudável. Então, a gente realmente demora muito mais para digerir carne. Teoricamente, se a gente for pensar em um contexto de sobrevivência na natureza, pelo menos 24 horas. A gente ia caçar e comer uma vez no dia, ou seja, o nosso corpo ficava um dia inteiro digerindo até fazer a próxima refeição. E o que acontecia? A gente primeiro caçava, depois a gente comia. E não comia e depois caçava. Então fazer exercício após a primeira refeição do dia pode levar sim a uma diminuição de performance. Pois é difícil às vezes entender esse processo, né? Porque a gente foi tão doutrinado que tem que ter o pré-treino, né? Então, às vezes eu falo, poxa, tudo bem, eu vou treinar às 6 da tarde, mas se eu almoçar meio-dia e aí eu acabo comendo muita carne, só que aí às 6 horas eu vejo que ainda, mesmo com 6 horas de intervalo, isso na época do carboidrato, com 1 hora de intervalo tava bom, né? Você podia comer ali um carboidrato 1 hora antes que você ia para, né? Era o seu pré-treino, né? Agora, mesmo 6 horas antes, eu vejo que ainda não tá me dando o rendimento máximo, sabe? Eu falo, eu tô fazendo alguma coisa errada ainda, sabe? Tem alguma coisa, porque eu ainda tô no começo, né? Então eu ainda tô testando um pouco de tudo, né? Eu gosto bastante de treinar e aí eu tento buscar a performance, né? Eu acredito que em questão de força, em questão de energia mesmo para treinar, e isso tá tendo de sobra, mas eu vejo que dependendo da intensidade do exercício, eu sinto que me dá um problema porque tá digerindo ainda. E aí eu me sinto mal. Aí eu falo, poxa, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que eu não deveria ter comido. Começa a colocar esse teu treino logo antes do almoço. Aí tu vai ver. Antes do almoço. Exato, né? Com pelo menos talvez umas 12 horas, porque se eu jantar às 8, né? E aí pelo menos umas 10 horas aí, 12 horas, né? No mínimo. Eu estou tendo, exato, buscar esse estado de cetose aí. Doutor, eu queria voltar rapidinho na parte do laticínio lá. Quando você tira dos pacientes, né, ou até mesmo na sua experiência, quanto tempo mais ou menos tem um tempo mais ou menos que pode sumir aquela alergia, ou para a pessoa ver se foi aquilo ou não? A maior parte dos testes a gente faz por pelo menos 15 dias. A maior parte que eu digo porque a gente sabe que existem outros alimentos que podem causar alergia. Tem pacientes às vezes que estão em dieta carnívora, mas estão usando vários temperos das mais variadas formas, e às vezes tem alguma alergia alimentar, alguma intolerância alimentar a algum desses temperos.
Mas, via de regra, a gente vai testar por pelo menos 15 dias. Melhorou um pouco, mas não melhorou 100%. Estende mais. 1 mês, 2 meses, 3 meses, até desaparecer. Não melhorou nada. Convém procurar outras causas associadas. Mas, muito provavelmente, a gente vai chegar à conclusão que era realmente o leite. Cara, pela primeira vez acho que alguém me convenceu em tirar o laticínio, depois de 43 podcasts aqui já no canal, mas acho que essa pegou mais profundo, por isso que eu tive que perguntar. Eu vou tirar. Ah, maravilha. Agora, falando um pouquinho então sobre o equilíbrio metabólico, né, que você até tem ali acho que no seu Instagram, né? Como que você pode simplificar isso, né, para quem está assistindo aqui, em poucas palavras, o que seria um equilíbrio metabólico, né, saudável? Maravilha. Para a gente deixar isso bem didático, eu vou resumir isso a um tripé, a 3 engrenagens. Tem muito mais do que isso, óbvio, mas aqui só em um podcast, um episódio, a gente não vai conseguir detalhar. Mas basicamente o nosso metabolismo depende de vitaminas, minerais e hormônios. Esse é o tripé que sustenta a nossa saúde. Todas as reações químicas do corpo dependem disso. Eu gosto muito de comparar o nosso corpo com uma grande empresa. E toda grande empresa tem várias diretorias. Eu tenho a diretoria jurídica, marketing, comercial, financeira. E toda diretoria tem o seu diretor. Qual que é o papel dele? Coordenar aquele setor da empresa. Então o diretor vai dizer o que fazer, como, quando, onde, com qual recurso, em qual intensidade. Agora, diretor nenhum sai do seu posto para ir lá fazer. Ele tem um time. O que isso tem a ver com a gente? Os nossos diretores são nossos hormônios. Eles que vão regular determinados setores do metabolismo. Então, por exemplo, hormônios da tireoide vão ajudar o corpo a queimar gordura para produzir energia, para produzir calor, para acelerar o metabolismo, para fazer síntese proteica. Insulina vai ajudar o corpo a fazer reserva calórica, anabolismo de gordura, faz também anabolismo muscular. Testosterona, um hormônio predominantemente sexual, não é só sexual, mas obviamente tem muita associação com tudo que envolve o ato sexual. Então, cada hormônio coordena um ou mais setores do metabolismo. Agora, quem que é o time que vai lá e executa tudo aquilo que tem que ser feito? Vitaminas e minerais. Então, todo hormônio tem um grupo de micronutrientes que são subordinados àquilo que ele solicita ao metabolismo, àquilo que ele exige. Essas vitaminas e minerais ativam enzimas, coenzimas, participam como cofatores de reações enzimáticas e fazem com que o metabolismo funcione. Hoje, qual que é o grande problema da sociedade do ponto de vista nutricional? Se o ser humano evoluiu na natureza por 6 milhões de anos enquanto hominídeos, 200 a 250 mil anos enquanto homo sapiens, obviamente, nosso trato digestivo só sabe digerir e absorver nutrientes provenientes da carne. E a maior parte da população passa a vida inteira comendo planta. Então as pessoas vão se tornando cronicamente desnutridas de vitaminas e minerais por uma dieta baseada em planta e pobre em carne, pobre em vísceras, onde a gente tem altíssima densidade, sobretudo de vitaminas. E com o passar do tempo, pelo envelhecimento, pelos maus hábitos, por inflamação, as nossas glândulas, que são os órgãos que produzem os hormônios, começam a adoecer. A gente começa a ter hipotireoidismo, começa a não produzir hormônios sexuais, começa a ter resistência à insulina. E aí aquele tripé que sustentava a sua saúde, o seu metabolismo, começa a colapsar. Enquanto você é jovem, com grandes reservas nutricionais, você recebeu do leite da sua mãe, da placenta, e tem as suas glândulas jovens e saudáveis produzindo hormônios, está tudo certo. Só que aí com o tempo você vai ficando desnutrido, inflamado, as glândulas começam a ficar disfuncionais, e aí você começa a ir para o lado da doença. Então primeiro você vai ter pequenas alterações bioquímicas, que muitas vezes não são nem detectáveis por exames. Depois você começa a ter alterações de marcadores específicos nos seus exames. Daqui a pouco essas alterações começam a induzir sintomas. Daqui a pouco você tem um grupo de sintomas. Ao grupo de sintomas a gente dá o nome de quê? Síndrome
ou doença. Então é assim que as pessoas adoecem hoje, pelo desequilíbrio, pela desestabilização desse tripé. A gente pode confirmar então que a maioria das doenças hoje em dia, né, principalmente essas mais comuns, né, eu diria, elas vêm do metabolismo, né? Sem dúvidas, né? As doenças crônicas degenerativas, as doenças crônicas não transmissíveis, que são pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, apneia do sono, dislipidemia, enfim, que daí culminam com um infarto, com um derrame, com câncer. Todas elas têm na sua origem a dieta. Uma dieta principalmente rica em carboidratos. Você pode ter genética? Claro que pode. Pode ter outros fatores envolvidos, tabagismo, contaminação por metal pesado, sedentarismo, estresse, sem dúvidas. Mas o fator primordial e comum a todas essas doenças é o excesso de consumo de carboidrato. O que é o carboidrato? É a reserva de energia da planta. A reserva de energia dos animais, por óbvio, é gordura, né? Mas as plantas armazenam na forma de carboidratos, nas mais variadas formas. Amido, glicose, frutose, oligosacarídeos, enfim. Quando você digere essa glicose, esse carboidrato, o que você vai absorver é a glicose, que é aquilo que a gente dosa no exame de sangue. Glicemia de jejum, glicose de jejum. Quanto mais alta é a glicose na corrente sanguínea, primeiro que você passa a ter um sangue hiperconcentrado, hiperosmolar, hipertônico, um sangue com alta densidade de glicose, e os nossos vasos sanguíneos não foram feitos para comportar isso. Então o que começa a acontecer com uma dieta rica em glicose? Você começa a ter uma destruição das artérias. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em uma doença cardiovascular, no infarto, no derrame, tem o colesterol envolvido? Tem, mas não é ele que causa a doença cardiovascular. A partir do momento que você tem a destruição da artéria pela hiperglicemia, você tem o recrutamento do colesterol para tentar reparar a artéria. Como se fosse um bombeiro ali, né? Ele é o bombeiro. E muita gente acha que na verdade ele está atacando fogo. Não é, ele está atacando água. Quem está atacando fogo é a glicose. Só que essa mesma glicose ela é responsável, por exemplo, por começar a destruir não só grandes vasos como carótidas para causar derrame, coronárias para causar infarto, mas os pequenos vasos periféricos, né, da ponta dos dedos, da ponta dos pés, os capilares renais dos rins. E isso começa a fazer como se fosse uma grande casa com o encanamento todo entupido. O que acontece com a pressão? Aumenta. Então, pressão alta, por exemplo, hipertensão, é causada pela hiperglicemia. Tem muita gente que tem muita gente que acha que é causado pelo excesso de sal. Não é o sal, é o outro pó branco, é o açúcar, é a glicose. Então, se você investigar a fundo essas doenças crônicas, a maior parte, a esmagadora maioria, está relacionada com o excesso de consumo de carboidrato e com a hiperglicemia. Pois é, por algum motivo fomos enganados por muitos anos, né? Pois Como é que pode? sabemos bem o motivo, não sei se o pessoal que te acompanha já sabe. Sim, acho que a gente já falou bastante vezes, né? Mas é sempre bom lembrar, acho que tem sempre gente nova chegando, né? Né? Sem falar nos óleos vegetais também, que, né, nos óleos né, que acho que deve ser, sei lá, tão ruim ou até pior do que os açúcares e carboidratos, né? Enfim. Sem dúvidas. Complicado. Mas o que a gente pode fazer hoje para alguém que estiver assistindo aqui? Porque eu sei que chega muita gente nova aqui, a gente recebe todo dia mensagens de pessoas que estão, sabe, flertando com a carnívora, estão aprendendo, mas às vezes estão com medo de carne ainda, acham que carne faz mal e acha que tem que comer de tudo um pouco, porque, poxa, como é que pode, né? Tem tanta coisa disponível pra gente, por que né, só a carne que é o melhor? E as frutas, e os vegetais, né? Como que a gente pode falar, né, com essas pessoas para ajudá-las? Eu acho que a primeira coisa é fazê-las perder o medo. E a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece ou aquilo que a gente tem certeza que é ruim. Então, das duas, uma. Ou a pessoa não tem informação suficiente, aqui a gente está justamente para trazer essas informações,
ou elas foram, igual você falou, doutrinadas e aprenderam que isso faz mal. Então, o que a gente tem que entender e diferenciar aqui para começar a quebrar esse preconceito? A primeira coisa é, não existe um estudo publicado sequer, sério, de uma grande instituição e sem vieses, sem conflitos de interesses óbvios, que tenha provado que o consumo de carne faça mal de qualquer natureza. Isso não existe. De carne animal pura, fresca, né? Carne bicho, e não alimento industrializado ultraprocessado. A gente tem que diferenciar isso. Então não existe um estudo sequer que tenha provado isso. Tampouco existe qualquer estudo que tenha provado que colesterol causa infarto, que gordura causa infarto. Isso não existe. Então acho que essa é a primeira informação importante. A segunda informação é, e os estudos então que chegaram a algum tipo de conclusão parecida com isso? A gente tem que lembrar lá daquele estudo de Ancel Keys, né? Aquele fisiologista famoso que fez o estudo dos 7 países, onde ele tinha uma lista de mais de 20 países que consumiam grande quantidade de carne e gordura, mas ele deliberadamente só selecionou os países que tinham uma associação positiva de quem comia carne e gordura com infarto. Né? Os outros 15 países que não tinha nada a ver o consumo de carne e gordura, ele deixou de fora do estudo por algum motivo. Então, gente, a gente tem que entender que os estudos muitas vezes são manipulados para a gente trazer a informação que a gente quer. Isso é muito importante. Outra coisa, a maior parte dos estudos sérios hoje, grandes, eles são feitos nos Estados Unidos. Um país extremamente industrializado. Nem mesmo a carne lá é algo natural. É um alimento ultraprocessado, onde já foi acrescentado um monte de porcaria, um monte de aditivo, um monte de conservante, um monte de estabilizante. Então a carne que já chega para o americano já não é exatamente carne. Principalmente se a gente for pegar realmente os ultraprocessados. Né? Então, linguiça, salsicha, bacon ultraprocessado, enfim, tem um monte de coisa. Então, todos os estudos que têm alguma associação positiva de carne com qualquer malefício que seja engordar, seja câncer, seja derrame, seja infarto, foram estudos ou tendenciosos, claramente tendenciosos, ou estudos que utilizaram alimentos ultraprocessados, carnes ultraprocessadas. Ou até mesmo estudos em que o paciente tinha um grande consumo de carne, mas consumia óleo vegetal, consumia carboidrato, fumava e mais um monte de coisa, mas não, o problema é a carne. Né? Então acho que essa é a primeira coisa. Quando a gente tem informação, o medo vai embora. E a segunda coisa que eu diria para esse pessoal é colocar em prática. Né? Olha quantos benefícios a gente falou aqui, seus, Rafael, da minha vida, do meu avô, né? Centenas de pacientes que eu atendo todos os meses, em dieta carnívora estrita, perdendo peso, melhorando energia, melhorando performance, curando doenças autoimunes, diabetes, pressão alta. Então eu faço esse desafio. Se você está ouvindo hoje esse podcast, faça o desafio você mesmo contra você mesmo. Coloque em prática e colha os benefícios disso. Entenda os benefícios disso na sua saúde. Exatamente. Não, e eu tô com você, porque hoje eu começo a tirar o laticínio da minha vida, então, força, estamos juntos. Bom, isso aí. Porque é difícil, né? Às vezes a pessoa que está assistindo agora acha difícil começar uma carnívora, né? Imagina, poxa, eu tô na carnívora há 6 meses, mas eu ainda não tirei o leite, então praticamente eu tô viciado no laticínio, porque eu consumo quase sempre, né? Então vai ser um desafio para mim tirar, porque... Mas tudo bem, já tô até emocionado aqui já. Não, tô brincando. Mas Todo mundo precisa começar na carnívora. Eu não comecei, né? Eu estou falando, você tem que chegar naquele prédio. Como que você chega lá? Sai daqui, vira à esquerda, atravessa a rua, cruza o viaduto, né? Então, tem gente que vai fazer um caminho mais curto, vai direto, é lá, e já começa. E tem gente que vai andar em círculos, mas em algum momento vai chegar no lugar que a gente quer que chegue. Isso é muito de perfil individual, tá, Rafael? Tem gente que se não fizer uma mudança radical, não vai. E tem gente que se você fizer uma mudança radical, às vezes é tão traumatizante que ela nunca mais tenta. Então Perfeito. As pessoas têm que se conhecer, têm que saber o que elas se adaptam
mas o objetivo é chegar na dieta mais carnívora que você conseguir chegar. E você me fez uma outra pergunta, né? Por que né, a gente tem tanta disponibilidade de alimentos? Por que comer só carne? Porque era só o que a gente comia. Gente, o ser humano evoluiu na savana africana. Para entender o ser humano, a gente tem que estudar medicina, tem que estudar nutrição, porque tudo isso é invenção da modernidade. A gente tem que estudar antropologia. De novo, 6 milhões de anos dos hominídeos, 250 mil anos do Homo sapiens. Até 50 mil anos atrás, a gente não tinha nem saído da savana africana, que tem um clima semidesértico, extremamente árido, pouquíssima vegetação. O que tu ia coletar no meio da savana? Capim, mato seco, graveto, terra? Não tinha o que coletar. Então essa história de caça e coleta não é exatamente isso. É claro que de vez em quando a gente achava uma raiz, achava uma frutinha num arbusto, se coubesse na boca, o ser humano ia comer e não ia morrer de bobo. Até por isso, dada essa capacidade de adaptação, a gente está aqui hoje, dominando o planeta, teoricamente. Então, nós éramos carnívoros estritos e herbívoros facultativos. Ou seja, eventualmente achou alguma coisa, vai comer. Agora, a gente só sai da savana mais ou menos 10 mil anos atrás, que é quando a gente migra para o Oriente Médio. Do Oriente Médio vai para a Europa e para a Ásia, e daí vai para a América e Oceania. Isso é extremamente recente. A agricultura, a gente descobriu 10 mil anos atrás. Para mudar um único gene em um ser humano ou em qualquer outro bicho, são necessários muitas vezes centenas de milhares de anos. Ser humano e chimpanzé têm 98,5% do mesmo DNA e não são nem correlatos diretos, né? Não somos descendentes de macacos. Somos primos. Imagina ser humano e o camarada que estava lá na savana, caçando, comendo carne. É o mesmo bicho. O que mais evoluiu de 10 mil anos para cá foi a sociedade. Porque a partir do momento que a gente deixa de perder tempo migrando e caçando, e fica sedentário plantando, esperando as plantas crescer, a gente começa a estudar medicina, matemática, astronomia, linguagem. E aí o que se desenvolve é basicamente a sociedade, não exatamente a biologia do ser humano. Então hoje a gente tem um monte de tranqueira, por quê? Desenvolvimento da sociedade, agricultura, indústria, mas não é o que a gente foi desenvolvido na natureza para tal. Maravilha, muito bem explicado. Realmente não precisa falar mais nada, né? Acho que se a pessoa volta para isso, ela acho que já entende já, né? Acho que tem um argumento só interessante, se você me permitir complementar aqui. Por favor. Que é a história das frutas, né? E as frutas? Veja, a fruta na natureza ou é azeda, ou é amarga, ou é adstringente, amarra a boca, ou é venenosa. A maior parte era venenosa. Fruta doce com frutose, açúcar da fruta, é algo que pouquíssimas frutas tinham naturalmente. E de novo, savana tinha fruta? Não. A gente foi achar fruta em grande quantidade no Sudeste Asiático, em algumas partes da Europa, mas não tanto, e muito, obviamente, das Américas. Hoje a maior parte das frutas que fazem parte da dieta humana ou vieram das Américas ou vieram do Sudeste Asiático, que a gente foi conhecer muito mais recentemente do que 10 mil anos. A partir daquele momento a gente descobre 3 coisas. Como selecionar exatamente qual semente plantar. Ou seja, se tem uma fruta um pouquinho mais doce, eu vou plantar só aquela semente. Seleção artificial. Descobrimos como hibridizar plantas, ou seja, tu pega 2 plantas de espécies diferentes, mas que são do mesmo gênero, que são plantas próximas, cruza elas, dá um terceiro bicho diferente, uma terceira planta diferente. E mais recentemente aprendemos a fazer alimentos transgênicos, né? Você muda completamente o DNA da planta e faz um negócio que não existe, que é o que aconteceu com o trigo, que hoje em dia possui 400% mais glúten do que o trigo selvagem. Então, a galera que vem assim, ai não, mas fruta é natural, fruta é da natureza. Que absurdo essa galera que fica falando que fruta faz mal. Como que um negócio que tinha lá pra gente comer pode fazer mal?
porque não tinha. A fruta que tu come hoje não tinha na natureza. Então, Aquela, é isso. aquela frutinha no mercado bonita, né? Toda colorida, brilhando, né? Aquela banana que você joga na frigideira e faz doce sem botar açúcar, sabe? Aquela lá Nossa, né, cara? não existia na natureza. E o mel? Cara, o mel é uma outra coisa, porque até mesmo abelhas, elas são selecionadas artificialmente para colônias de abelhas que sejam mais produtivas, que façam um mel mais saboroso. Então, até mesmo o mel que a gente tem hoje, ele não é exatamente o mel que tinha na natureza. Ele é menos modificado, sem dúvidas, do que as plantas. Mas aí tem um outro princípio importante que é o seguinte: primum non cere. Primeiro, não causar dano. Então a gente sabe que no mel tem, por exemplo, substâncias bactericidas, antifúngicas, né? E a galera que defende o mel defende muito por causa disso. Só que na medicina e na saúde, e na nutrição, ou em qualquer aspecto da biologia, a gente tem que seguir esse princípio do primeiro não causar dano. Não adianta nada ter algo benéfico naquele alimento se aquilo ali tem altíssima concentração de carboidrato. Todo e qualquer benefício que você poderia tirar da parte benéfica daquilo acaba entrando completamente em xeque por ter uma substância ruim. Então, por exemplo, vinho. Vinho tem antioxidantes. Vamos então tomar vinho todos os dias porque os antioxidantes fazem bem. Sim, mas tem álcool, tem carboidrato, tem taninos, que é um antinutriente. Então não faz bem. Né? Então a gente fica querendo procurar algum alimento excepcional que possa ser utilizado numa dieta carnívora, mas não existe, essa é a verdade. Não quer dizer que o consumo eventual vá te fazer adoecer. Eventualmente, eu como tranqueira. Tranqueira mesmo. Eventualmente. Uma vez no mês, eu como talvez um glúten. Uma vez no mês, eu como talvez um doce. Uma vez no mês, 2. Um álcool. Mas é eventualidade. Agora, não, todo dia de manhã eu vou tomar um iogurte com mel. Tá lascado. Porque todo dia de manhã você está botando carboidrato em altíssima concentração para dentro do teu corpo. Até porque na natureza, mesmo há milhões de anos atrás, o nosso ancestral, se ele porventura encontrasse um mel, não ia ser nada fácil pegar aquele mel, né? Então, né, não é igual hoje que está disponível ali na prateleira o tempo todo. Pois é. Ele ia preferir um animal pequeno e indefeso, uma carcaça de um animal morto ou uma colmeia cheia de abelha? Cara, Qual será que a gente ia escolher? no verão africano ainda, o cara pelado lá vai mexer com as abelhas lá. Acabou Pois pra é. ele. Tava lascado. Então não é que a gente Exatamente. comia. Comia, concordo, né? Sim. Existiam colmeias, mas assim, nem sempre eram produtivas, nem sempre dava certo. A chance de tu morrer numa dessa era grande, né? Mas, ok, de vez em quando comíamos. De vez em quando comíamos frutas vermelhas, frutas silvestres, né? Frutas de arbustos com baixa concentração de frutose. Até hoje, a maior parte delas tem baixa concentração de frutose. Então, morango, mirtilo, amora, framboesa são frutas toleráveis. Dá para comer de vez em quando o coco, que é uma fruta extremamente gordurosa. O coco, não a água de coco. É uma fruta que está presente também desde que a gente chegou lá na Oceania. Sempre foi um alimento muito presente. Então, assim, tem certas coisas que houve uma adaptação parcial do nosso metabolismo ao consumo ao longo do tempo, mas nunca foram a base da dieta. Ou só passaram a ser a base da dieta quando a gente começou a plantar aquilo de forma recorrente. Então, mesmo os povos que tinham um grande consumo de coco, qual que era a base da dieta? Peixe, não era o coco. Fantástico. Doutor Luiz, então, quais então seriam os principais sinais, né, que o corpo está metabolicamente desregulado? Uau, essa é uma pergunta interessante, bem complexa e que vou tentar dar uma resposta simples para isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o nosso corpo, por algum motivo, está em perigo, a gente inflama.
E isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem muito médico integrativo, metabólico, médico tradicional batendo na inflamação. Só que na verdade a inflamação é a única coisa que te mantém vivo com as agressões que você faz no teu próprio corpo. Né? O que é inflamação? O corpo se defendendo. É o corpo ativando vias metabólicas, ativando o sistema imunológico para se defender de agressões. E quando a gente inflama, uma coisa que acontece muito é poupar energia. Se o corpo entende que está em risco, uma das primeiras coisas que começa a acontecer é poupar energia. Então, aumento de gordura subcutânea, de gordura abdominal, ganho de peso, talvez seja um dos sinais assim mais primitivos de inflamação, um dos sinais mais primitivos de desequilíbrio metabólico, porque é literalmente o corpo entendendo, esse cara está num meio ambiente desfavorável. O ecossistema desse cara não garante minha sobrevivência. Então o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Poupar recursos para usar depois. Né? Então, acho que essa alteração da composição corporal é um dos principais fatores, inclusive, não sei se você sabe, Rafael, mas a maneira mais precoce, mais precisa, mais eficiente, mais acessível e melhor, num contexto geral, de se diagnosticar resistência à insulina é relação cintura-quadril. Mede a barriga, mede o quadril, divide um pelo outro. É a melhor maneira. E a resistência à insulina é uma alteração inflamatória associada ao excesso de consumo de carboidrato, é uma alteração de defesa do corpo em situações de escassez de alimentos. Então eu diria que essa é a principal. E aí pode abrir um leque gigantesco de sintomas e de alterações que a gente tem que observar. Existe um conceito dentro dessa nossa medicina que é o órgão de choque. Né? Aquele primeiro órgão que talvez seja metabolicamente mais sensível, que tem uma reserva metabólica, uma saúde genética muitas vezes mais delicada, e a bomba explode ali. Né? Então muitas pessoas, esse órgão de choque pode ser o sistema nervoso central, e aí começa a ter enxaqueca. Falando também do sistema nervoso central, mas aí da psique, a pessoa começa a ter depressão, ansiedade. Ou então, esse órgão de choque da pessoa é a tireoide, começa a ter um hipotireoidismo. Então, é muito variável. Agora, quais são os sintomas mais clássicos de um paciente que chega com o metabolismo completamente bagunçado e traz no consultório para gente? Fadiga, cansaço, o famoso brain fog, né? Perda de produtividade cognitiva, de produtividade laboral, queda de cabelo, diminuição da libido e acredito que disfunções digestivas, gastrointestinais. Acredito que esses sejam os principais e talvez mais precoces alertas para o nosso metabolismo. Mas a alteração da composição corporal, sem dúvidas, mostra que teu metabolismo está em surto com o que você está vivendo. Ou seja, infelizmente, uma boa parte aí da população. Pois é, se a gente for pegar números aí recentes, a gente sabe que, por exemplo, 30% da população brasileira está em sobrepeso, 30% em obesidade, 50% em sobrepeso. 30% em obesidade, 50% em sobrepeso. E de quem não está nessa estatística, a maior parte é falso magro. Ou seja, aparentemente é magro. Se você fizer uma bioimpedância, medir a relação cintura-quadril, fizer outros exames para avaliar a gordura visceral, esse cara tem uma alteração da composição corporal. Estados Unidos, 50% da população é obesa. Então, assim, se a gente for pegar estatísticas mundiais, é quase todo mundo. Por quê? Porque a base da dieta de quase todo mundo é carboidrato, é planta. Perfeito.
Doutor, a gente está se aproximando a 1 hora aqui. Antes de finalizar, por mim eu ficaria aqui por muito mais tempo batendo esse papo com você. Mas a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal que acompanha o canal. Algumas perguntas você até respondeu já, mas eu vou perguntar novamente, mas para eles terem a sua visão médica também, né? Doutor, o uso do whey protein é permitido ou favorável na dieta carnívora? Se a gente for levar em consideração o que é uma dieta carnívora flexível, não estaria errado utilizar derivados de leite. É um produto de origem animal, você ainda está mantendo uma dieta animal-based. Então, pelo rótulo, não vai deixar de ser uma dieta carnívora. Agora, se a gente for considerar que para cada dose, para cada scoop, sabe o scoopzinho que faz a medida do whey? Você usa 6 litros de leite. É um alimento extremamente inflamatório. Então, primeira coisa, tu é carnívoro, você já está comendo grande quantidade de proteínas, de aminoácidos, de creatina. Então para de gastar dinheiro com suplemento proteico, porque o teu melhor suplemento proteico é a carne. E segundo, se for para usar, por exemplo, não sei, não vou conseguir fazer uma refeição, ou quero dar um pump a mais, eu sou um atleta de alta performance, eu quero ganhar mais massa muscular, estagnou meu ganho de massa muscular, ou ainda estou começando uma carnívora, não consigo chegar na quantidade de proteína que eu preciso, a gente tem 3 opções razoavelmente saudáveis. Beef protein, que é a proteína concentrada da carne. Cuidado com os aditivos, porque tem muitas marcas que colocam, por exemplo, maltodestrina, que é um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, né? Não vale a pena utilizar. Então, poucas marcas fazem beef protein relativamente limpo. Peptídeos hidrolisados de colágeno, não é qualquer colágeno, é peptídeo hidrolisado de colágeno, e pool de aminoácidos essenciais. Esses seriam os 3 suplementos proteicos razoáveis que dá para usar com alguma tranquilidade. Perfeito. Nossa, 6 litros em um scoopzinho de whey? Nossa! Assustador. Para cada 30 gramas, em média, 6 litros de leite. Por isso que quando eu parei essa porcaria, a minha gastrite melhorou e minha alergia melhorou. Eu tomei whey protein a vida toda, antes da carnívora, né? E por que ele dá hipertrofia? Porque ele inflama. E quanto mais inflamado você está, mais você cresce. Por isso que quando come carboidrato, cresce. Quando toma whey, cresce. Quanto mais você se inflama, mais você cresce. De forma inchaço, né? Fica inchado, né? Tudo inflamado. Caramba, cara. As peças vão se encaixando, né? Ué, respirei até fundo agora. Doutor, como fazer reposição de eletrólitos durante a carnívora? Boa. A maneira mais simples é mineralizar a água, né? Dar preferência para sais integrais, famoso sal rosa do Himalaia, sal do Atacama, sal de Mossoró, tem várias opções hoje, né? E utilizar, em média, 1 colher de café, colher pequena, menorzinha que tem, de sal para cada litro de água. E tomar apenas água mineralizada, porque a água que chega hoje na nossa casa, a água que a gente compra até da fonte mineral, ela é muito desmineralizada. A que vem da estação de tratamento, foi feita uma série de processos químicos que tiram, por exemplo, metais pesados, poluentes, mas tiram mineral. E a água mineral mesmo, que a gente pega ali da garrafa, primeiro que vem no plástico, desastre, não utilize isso por causa do plástico, mas segundo porque para você ter altíssima densidade de mineral, você precisa do leito do rio. Você precisa do rio erodindo o solo, carregando um sedimento de rocha. E você buscar água na fonte não faz isso. Então, mineralize com 1 colher de café de sal integral para cada litro de água. Existem também suplementos prontos de eletrólitos que podem ser utilizados dessas grandes marcas, mas não vejo necessidade. Um bom sal integral já resolve isso. A nossa água hoje em dia é morta, né, praticamente. A gente está tomando, mas não tem benefício nenhum, né? Destilada. Que só faz a gente ir no banheiro e perder mais os nossos eletrólitos, na verdade. É exatamente isso.
A gente desidrata tomando a água que a gente tem hoje. Pois é, então aquelas propagandas lá que faziam a gente beber mais água, né? Beba água, né? Beba água, né? Hoje em dia todo mundo com a garrafinha de água, né? É normal isso? Então, quem toma água mineralizada e não tem um grande nível de atividade física, com muita sudorese, vai tomar ali 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros, dependendo da altura e do peso, e vai ser mais do que suficiente. Quando você vai no nutricionista, muitas vezes ele vai colocar você para tomar 3, 4 litros de água no dia. É o dia inteiro indo no banheiro, urinando sem parar, né? Se não está tomando água, está urinando. Está tomando água e urinando ao mesmo tempo. É um negócio maravilhoso. Porque justamente é uma água que não hidrata. Então não, isso não é normal. Pessoas saudáveis sentem fome na hora certa e sentem sede na hora certa. Quando a gente toma água mineralizada, a sede diminui, porque a gente está verdadeiramente hidratado. Perfeito. Doutor, como entender a proporção de carne e gordura? Nesse caso, acho que a pessoa ficou com dúvida, porque às vezes eu sempre falo, né? 70% de gordura, 30% de carne. Mas tem gente que não consegue. Ela fala, poxa, eu vejo ali a carne, parece que é tudo carne e tem só um pedacinho de gordura ali do lado. Eu acho que eu não estou comendo gordura, né? Como que eu entendo isso, né? De uma forma mais prática? É uma coisa abstrata, né? Primeiro a gente tem que entender o objetivo da pessoa, porque você pode muito bem fazer uma dieta carnívora só de carne magra, o que obviamente eu não recomendo, mas você pode fazer uma dieta ceto-carnívora, ou seja, uma dieta com alimentos exclusivamente de origem animal, mas com uma proporção cetogênica. Esse é o mundo ideal, onde a gente vai buscar 70% de gordura. O que a gente precisa entender? Os cortes mais gordos, em percentual de calorias, eles vão ter mais ou menos 60% de gordura. 50% a 60% em percentual de calorias. É isso que a gente tem que entender. O que não é suficiente. A gente sabe que uma dieta cetogênica tem que ter 70%, dependendo do caso, até 80% das calorias diárias em forma de gordura. Então, para facilitar a vida, se não for para ter um acompanhamento nutricional específico, o que a gente recomenda? Escolha bons cortes gordos. Né? Então, ancho, picanha, costela, rabo, vísceras. Isso já vai te entregar perto de 50% a 60% de gordura. E aí o que você precisa fazer? Acrescentar gordura. Né? Então, torresmo, manteiga, bacon, panceta, são opções que você pode utilizar para incrementar o tanto que você está comendo de gordura. Agora, exatamente quanto de carne comer, quanto de gordura introduzir, aí vai depender de uma série de outros fatores, né? Nível de atividade, idade, sexo, objetivo, status metabólico, se essa pessoa está saudável ou não. É muito comum que na dieta carnívora a gente não restrinja calorias, e isso é verdade para 90% das pessoas, mas existem casos específicos de alguns desequilíbrios metabólicos onde é preciso restringir caloria, aí só um acompanhamento nutricional para definir essa quantidade. Muito bom. Senão é intuitivo. Carne gorda com umas fatias de manteiga. É isso. É o que eu faço no dia a dia, inclusive. Exato. Não, perfeito. Acho que ficou bem claro essa parte. Doutor, estou na carnívora há 1 ano, porém o intestino ainda não funciona bem e as fezes sempre boiam. O que posso fazer para melhorar? Tá. O intestino não funciona bem, pode ser tanto preso quanto solto, mas se as fezes estão boiando, eu estou imaginando aqui que essas fezes ainda têm uma grande quantidade de gordura e que talvez essa paciente esteja com o intestino mais solto. Vamos supor que é isso, tá? Muitas vezes o problema não está na dieta. Muitas vezes o problema é talvez baixa acidez estomacal. Né? Então o principal momento em que começa enzimaticamente, quimicamente a digestão da carne é no estômago. E a maior parte das pessoas, por causa de anos de uso de carboidrato na dieta, de produtos vegetais, de óleos vegetais, de uso de anticoncepcional, de uso de omeprazol e outros antiácidos, começam a não produzir ácido clorídrico suficiente, começam a não ativar as enzimas gástricas de forma efetiva e já começa uma digestão estomacal podre. Aí esse alimento mal digerido vai para o intestino,
já gera todo um desequilíbrio de microbiota digestivo, inflamatório no intestino, e aí vira um efeito dominó. Ou então não, às vezes até tem acidez, mas tem uma baixa produção enzimática. Às vezes é uma pessoa que tirou a vesícula e não produz, produz, mas não concentra os sais biliares. Então são muitos fatores. Eu diria para essa seguidora procurar um médico que entenda sobre isso para entender exatamente onde está o problema. Pode ser desbiose, ixi, dá para falar uma live inteira só de saúde intestinal na dieta carnívora. Esses casos é sempre bom procurar um acompanhamento de um profissional, né? Porque até mesmo você comentou agora da vesícula, a gente recebe muitas mensagens, né? Posso fazer a carnívora? Eu já tirei a vesícula, posso fazer a carnívora? É complicado, né? Porque é melhor ter um acompanhamento, né? Poder pode, né? A resposta de bate-pronto é deve. Tu perdeu a tua vesícula porque você não comia gordura, meu caro. Sua vesícula serve para concentrar os sais biliares que são responsáveis pela digestão de gordura. Se você não come gordura, aqueles sais biliares vão começar a empedrar, igual uma caixa d'água com água parada, criando sedimento no fundo. É a mesma coisa. Então o fígado vai continuar produzindo sais biliares. A maior parte das pessoas que tiraram a vesícula continuam digerindo tranquilamente gordura. Se esse não for o seu caso, aí procure um médico, eventualmente vai precisar fazer algum tipo de tratamento. Agora não sei se é essa a mesma pergunta, mas e quem tem divertículos pode fazer a dieta carnívora? É uma resposta parecida, né? O que é o divertículo? É uma alteração intestinal onde no intestino grosso o paciente começa a formar fundos cegos, né? Então você deveria ser um tubo contínuo do intestino, onde tem um caminho só, né? As fezes vão todas em uma direção só. Só que você começa a criar ruas sem saída, que são os divertículos. Regiões onde eventualmente a comida pode impactar, ficar presa, gerar uma proliferação de bactérias e gerar uma inflamação, que aí é a diverticulite, né? Inflamação do divertículo. E isso acontece usualmente em pacientes constipados crônicos, porque o intestino grosso ele é a porção final do intestino. Se você tem um intestino que fica muito preso, a pressão lá dentro do intestino grosso começa a aumentar e você começa a formar esses divertículos. O que causa constipação na maior parte das pessoas? Intestino inflamado, desbiose intestinal e, sobretudo, baixa ingesta de gordura. Fica tudo lá empapuçado, preso. Então, a melhor maneira de você não impactar alimento no divertículo, de você ter um bom trânsito intestinal, evitar a formação de novos divertículos, evitar uma crise de diverticulite, é que as fezes fluam como num rio, através da ingesta de gordura. Uau, perfeito. Eu confesso que essa foi a primeira vez que eu vi alguém me perguntando algo do tipo, né, sobre a vesícula ou sobre... Pergunta muito interessante. Exato. Não, muito bom. Perfeito, doutor. Essas são as perguntas. E como que funciona o seu trabalho hoje, então, doutor Luiz? Bom, hoje eu atendo tanto presencial quanto online, né? Então, atendo presencialmente em São Paulo, atendo presencialmente em Guarapuava, no Paraná, e atendemos pacientes online de todos os estados do Brasil, já dos 5 continentes do mundo, mais de 20 países, se não me engano. Pacientes que falam inglês, que falam espanhol, que falam português, né? Então, a medicina metabólica, a fisiologia humana, o metabolismo hormonal, ele não tem fronteiras, né? A comunicação que a gente está tendo aqui sobre dieta carnívora, sobre hormônios, sobre vitaminas, sobre minerais, vale para qualquer ser humano. Então, hoje a gente faz um trabalho de restauração do metabolismo, do equilíbrio metabólico, do equilíbrio hormonal dos pacientes, onde em uma primeira consulta a gente passa, igual aqui nesse podcast, 1 hora conversando com o paciente, entendendo todo o histórico metabólico, todo o histórico de problemas de saúde, todo o histórico alimentar, identificando através da anamnese, da entrevista, quais são os principais possíveis desequilíbrios metabólicos. Só através da conversa com o paciente a gente consegue identificar e resolver até 80% dos desequilíbrios metabólicos. Isso, inclusive, é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda.
que não se fique baseando conduta médica em exame, e sim no paciente. Esse é o mais importante. Se tem rabo, orelha e focinho de porco, é porco, não é outra coisa. E a partir dessa primeira consulta, a gente já inicia um tratamento metabólico, onde o paciente vai fazer um acompanhamento nutricional, muitas vezes vai fazer um acompanhamento psicológico junto para perder esse medo da gordura, perder o medo da carne, para tratar muitas vezes compulsões alimentares, distúrbios alimentares que comprometam toda essa jornada. E esse tratamento envolve, do ponto de vista agora médico, de suplementação de reposição, o tripé: vitaminas, minerais e hormônios. É através da reposição, da suplementação desse tripé que a gente traz o metabolismo de volta ao equilíbrio, porque é muito importante dizer que, primeiro, dieta só resolve o problema da dieta. Aquilo que você adquiriu por maus hábitos de sono, por estresse, por tabagismo, por álcool, por poluição ambiental, seja lá qual for o motivo, dieta não resolve. Ou pelo menos, se ajudar, não vai resolver integralmente. Segundo, a natureza nos ensinou a resolver desafios da natureza. Não existe farinha de trigo com 400% a mais de glúten na natureza, não existe lata de leite condensado na natureza. Então, nosso corpo não sabe reverter o dano que isso causa. Então, muitas vezes a gente precisa de uma intervenção no metabolismo. E tudo isso é feito de forma o mais natural possível. Então, se vai usar hormônio, é o mesmo hormônio que tu produz. É o hormônio quimicamente igual, isomolecular, base. Se vai usar a vitamina, é na forma ativa humana e não na forma ativa vegetal. Vai usar o mineral, é numa forma que o ser humano absorva. Então, esses são os princípios de um tratamento metabólico. Incrível. Nossa, muito bom. E como que o pessoal faz para te encontrar, doutor? Eu vejo que você tem o seu Instagram aqui também, né? Como que o pessoal pode te encontrar? Maravilha. Então, hoje o principal meio de comunicação aí com os pacientes, com os seguidores, é através do Instagram, dr.luizneri, Luiz com S, Neri com I, onde a gente faz lives diariamente. Eu estou para voltar a fazer as lives agora. A partir de agora a gente vai fazer lives diariamente às 8 horas da manhã do horário de Brasília, né? Onde a gente debate vários temas, né? Então tem dia que a gente fala de tireoide, tem dia que a gente fala de insulina, tem dia que a gente fala de dieta carnívora. Inclusive já fica o convite aí, Rafael, para a gente fazer uma live em colaboração qualquer dia desses, para falar um pouquinho mais sobre dieta carnívora, você também contar a sua história lá para os nossos seguidores. Mas é um meio muito interessante de levar informação aos pacientes. E aí, para quem, né, quiser um acompanhamento médico, lá tem o link também que leva para o WhatsApp da nossa clínica, da nossa equipe, onde você vai encontrar informações sobre nossa equipe de nutricionistas, sobre os atendimentos médicos, sobre todos os tratamentos que nós fazemos. Fantástico. Eu vou deixar todos os contatos do Dr. Luiz aqui na descrição desse vídeo. E, Dr. Luiz, realmente foi fantástico esse papo, porque eu acho que você abordou tópicos, né, pontos que não foram abordados antes, né? A sua visão foi muito boa. Falamos de assuntos que eu, né, às vezes, quanto mais eu faço podcast aqui com especialistas, eu penso que, às vezes, eu já espero mais ou menos o que vai vir, mas eu confesso que às vezes não, às vezes explode a minha cabeça um pouco e hoje explodiu bastante, principalmente com essa história do lactose, que mesmo depois de tantas entrevistas, acho que ninguém tinha me tocado nesse ponto da lactose tão forte como você. Então, com certeza, acho que teremos novidades aí mais para frente, agora que vai ser hoje, já a partir de hoje, sem lactose. Mas, doutor Luiz, eu espero poder ter a oportunidade de fazer um outro vídeo desse com você também aqui no canal, né? Porque esse foi muito rápido. Tem muito mais para falar, dá para ver pelo seu conhecimento. Com certeza, para mim vai ser um grande prazer. Adoro conversar sobre esse assunto, adoro dar aula. Espero contribuir com outras informações aí que sejam novidades não só para você, mas também para os teus seguidores. Perfeito. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade e generosidade também de responder as perguntas aqui da nossa audiência. É isso. Até a próxima, então. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.